semana abençoada para nós, mais um dia de devocional, mais um dia onde nós vamos refletir sobre Provérbios, sabedoria de Salomão, onde a gente vai entender um pouquinho mais sobre vida, sobre prosperidade, sobre autoconhecimento e tudo aquilo que Deus preparou para cada uma de nós, cada uma dentro da sua história, cada uma dentro do seu contexto. Nós vamos crescer muito dentro dessa jornada e hoje eu quero começar a live com uma música. Bom dia, Tá, bom dia, Vê. Eu quero começar hoje a live com essa música porque vocês vão entender o porquê que nós vamos... Por que eu escolhi ela hoje pra gente começar, tá bom? Não sei se vocês estão ouvindo, fale pra mim se estão ouvindo. E eu quero que você... Espero que a live não caia. Enquanto isso, vai encaminhando a live. Vamos encaminhar a live? E eu quero que você sinta na sua alma essa música hoje, tá bom? Bom dia, Rô. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Bom dia. Hoje nós vamos começar um pouco diferente. Existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer Gente, se vocês soubessem a raridade que cada uma de vocês são, se vocês soubessem o poder que nós temos e hoje... Deixa eu baixar um pouquinho agora. E hoje eu reli agora de madrugada Provérbios antes de vir aqui. E eu me emocionei muito. Vocês sabem que eu sou chorona, né? Choro! Principalmente trazendo coisas, né, sobre Deus. E eu me emocionei muito sobre o Provérbios 8. Eu falei que agora começa a esquentar no sentido de tocar a nossa alma, sabe? De refletir realmente quem nós somos. E aqui Provérbios fala, olha, tá até mandando vontade de chorar de novo. Eu ando muito sentimental, acho que é porque também eu tô no meu ciclo menstrual. A gente fica molenga, né? A gente fica dolorida. Mas, e aí me veio assim, nitidamente essa música. Para começar a música, bom dia, Pamela.
Bom dia, Lê. Para começar o devocional hoje com essa música, porque Salomão vai falar exatamente isso para nós hoje. O quanto nós somos uma raridade e se a gente não tomar posse disso, nós não vamos desfrutar da vida que Deus preparou para cada uma de nós, enquanto eu não tomar posse da minha identidade, tá? Então eu vou começar a ler e eu vou deixar tarefa para vocês lerem, gente. Eu quero que vocês leiam depois também durante o dia, ou leiam antes de começar o devocional, para vocês começarem a se alimentar também. E cada uma vai ter a sua reflexão, cada uma vai ter o seu entendimento, mas peça que realmente o Espírito Santo te ilumine para que a hora que você começar a ler cada capítulo de Provérbios, você tenha o entendimento que a sua alma precisa naquele momento, que a sua alma necessita naquele momento, tá? E aí, só para fazer um parênteses aqui, as lives serão aqui mesmo. Ontem eu fiz o devocional, tá salvo lá no feed. Entrem aí para vocês verem. Eu falei um pouquinho por que vai ser aqui o devocional, por que tem que ser aqui. Depois vocês entrem lá e assistem o devocional de ontem, que eu estou explicando um pouquinho. Então vai ser de segunda a sexta, às 7 da manhã nós estaremos aqui. Sábado e domingo às 8 horas da manhã, tá bom? E o título de Provérbios hoje é O Chamado da Sabedoria. Então eu vou pedir para vocês, mulheres incríveis, maravilhosas, que já estão aqui comigo 7 horas da manhã, encaminhar essa live para que outras mulheres também venham fazer essa leitura, porque hoje o devocional ele está falando exatamente para nossa alma, tá? Exatamente para nossa alma. Então vamos lá. A sabedoria está chamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. E hoje, por incrível que pareça, todos os devocionais até o capítulo 7, Salomão fala meu filho. E no capítulo 8 ele já não começa nos chamando mais de meu filho. Vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência e vocês tolos tenham bom senso. Bom dia, Má, bom dia, Rô, bom dia, Marga. Tô vendo vocês entrarem aqui. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Quando ele fala aqui de sabedoria, em vários capítulos até aqui, dos que nós já fizemos a leitura aqui, Salomão compara a sabedoria muito mais preciosa do que ouro e rubi. Tá? Do que ouro e rubi. Então, para vocês entenderem o quanto a sabedoria é importante, o quanto o conhecimento da palavra é importante, o quanto realmente o que Deus quer para nós é importante. Porque a gente falou em alguns dos capítulos aqui sobre adultério, nós falamos sobre sabedoria, nós falamos sobre valores e princípios. E uma das coisas que eu aprendi muito quando eu segui o Pablo, quando eu fiz o processo com ele em São Paulo, o Pablo sempre falava: viva por princípios e não por regras. Ele sempre falava isso.
Só que para mim era difícil entender, difícil mesmo entender, porque eu não tinha nenhum conhecimento da Bíblia, eu não tinha intimidade com Deus, eu não era filha de Deus ainda. Eu, Fran, ele sim sabia que eu sou Franciele Cristina Francisco de Oliveira. Hoje ele sabe que eu sou filha dele, mas eu não tinha essa consciência do poder de ser chamada de filha de Deus. Eu não tinha isso. Eu não tinha essa intimidade com ele, eu não tinha esse título de filha. Então, quando ele falava viva por princípios e não por regras, quando eu comecei a conhecer um pouco mais ele, quando eu comecei a ter um pouco mais de entendimento, que é o que Provérbios fala muito para a gente desenvolver entendimento e sabedoria, eu comecei a entender que todos os princípios vêm da Bíblia. Tudo que se diz princípios e valores são bíblicos, não são dos homens. E regras são dos homens. Não que eu não deva seguir as regras do mundo, mas eu não devo viver por elas. O que deve reger a minha vida são valores e princípios onde eu aprendo e onde eu experimento dentro do que eu aprendo aqui na leitura da palavra de Deus. Por quê? Porque o mundo ele vai oferecer aquilo que é bom para ele. As regras do mundo é aquilo, entre aspas, que é bom para o mundo. Mas a hora que a gente fala de valores e princípios, são eternos. Eu não vou viver só aqui, eu vou viver na eternidade. Então vamos lá, comecem agora a respirar fundo e abrir o seu coração. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. E tenho o conhecimento que vem do bom senso. E ontem, eu querendo ou não, eu falei um pouquinho sobre prudência aqui. O porquê que eu vou voltar a fazer as lives aqui e não lá no YouTube. Tenha prudência nas suas decisões. Não faça pelo calor da emoção. Pergunte a Deus se realmente é isso que Ele quer para a sua vida, se é esse o momento de tomar decisões. Porque se eu tomar decisões por mim, eu estou seguindo os princípios, né? Eu estou seguindo as minhas regras. E não é sobre a gente. Não é sobre a gente, é sobre Ele. É sobre o que Ele quer para a nossa vida. E não sobre o que eu quero para a minha vida. Muitas vezes a gente toma decisões, eu falei isso ontem, e a gente acaba se arrependendo. A gente acaba se frustrando, a gente acaba se prejudicando. Por quê? Porque eu não consultei quem eu deveria consultar. Eu não perguntei se era o momento, eu não perguntei se chegou a hora, eu não perguntei se é isso que Ele quer para minha vida. Então vamos lá. O nosso ego, nos coloca em lugares que a gente não deveria estar, tá? Em situações que a gente não deveria estar. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Prestem atenção nisso. Por meu intermédio, os reis governam. Escutem isso daqui. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio, governam os nobres. Todos os juízes da terra. Amo os que me amam. E quem me procura, me encontra. Vocês conseguem entender que as pessoas só têm governo, só têm domínio sobre as outras através do intermédio de Deus? Por que que o mundo está como está? Por que que o governo que predomina a maior parte, né, dos países, eles estão onde eles estão? Pela mentira, pela ganância, pela arrogância e por servir a um Deus que nós não servimos, que é o dinheiro. Lembra quando eu falei que nós não podemos servir a dois deuses e o outro Deus, que o nosso Deus não aceita que a gente sirva, é o dinheiro? Então, se eu tenho o dinheiro como o centro da minha vida, se ele tira meu sono, se ele tira minha paz,
Se Ele governa a minha vida, eu estou servindo a Ele. Eu estou a serviço dele e não a serviço de Deus. Porque o dinheiro não pode tirar a nossa paz. O dinheiro não pode tirar o nosso sono. O dinheiro não pode tirar o nosso equilíbrio emocional. O dinheiro não pode trazer discórdia. Não pode, ele não tem esse poder sobre a nossa vida. A única pessoa que tem poder sobre a nossa vida é Deus. E nós mesmos diante das nossas ações, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Mas se o dinheiro tem poder sobre a sua vida, você não tem fé. Você não está servindo ao Deus que criou o céu e a terra. E o Deus que eu vou falar aqui, que fez você e que pensou em você antes mesmo de criar o mundo. E aí vocês podem estar falando assim, ai Fran, mas o que eu faço? Né? Que eu tô sem dinheiro, as contas vêm, eu não consigo vender. Entrega e confia. E faça a sua parte. Talvez nós não estamos fazendo a nossa parte. Talvez nós não estamos silenciando para ouvir o que Deus quer de nós. Qual que é o caminho que eu tenho que seguir? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu não tenho que fazer? O tempo todo Ele está falando com a gente. Ele está dando sinais. Ontem foi a live que eu falei sobre isso. Não ignore os sinais. Quem não assistiu, vai lá e assista. O tempo todo Deus está dando sinais. O tempo todo. Só que como você está servindo, você está a serviço, como o dinheiro está governando, como todas as situações estão governando a sua vida, você não consegue ouvir. Você não consegue silenciar a alma. Então, se Ele fala aqui que por intermédio dele, Ele governa. Quer ver? Deixa eu ler aqui, ó. Meu Deus, que eu até perdi aqui. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Comigo estão riquezas e honra. É somente com Ele que nós vamos encontrar riqueza e honra. E essa honra aqui, gente, e essa é riqueza e honra, Ele não está falando de dinheiro. Riqueza aqui, quando Salomão fala de riqueza, ele não fala só do dinheiro. Ele fala da riqueza, da honra realmente de servir a Deus, de ouvir a Deus, de ser fiel a Deus. Isso é riqueza, isso é honra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o puro ouro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo-os os seus tesouros. E aqui ele começa a falar o porquê que ele recebe tudo isso, tá? Então andem pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, porque ali Deus concede riqueza aos que o amam e enche de tesouros. Isso, Má. Agora ele começa a falar: o Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes de suas obras mais antigas, fui formado desde a eternidade. Desde o princípio, antes de existir a terra, nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Vocês conseguem entender o poder da raridade que nós somos? O poder que nós temos e o quanto especiais, o quanto nós somos filhas, o quanto a nossa identidade, essa verdadeira identidade, deve ser revestida todos os dias para a gente poder acessar essa riqueza, essa prosperidade, para a gente acessar essa intimidade.
porque eu só vou conseguir acessar tudo aquilo. Bom dia, luz da minha vida. Tudo bem? Mamãe já vai fazer seu cafezinho. Vai lá, Bom dia, gente. Vai lá fazer seu... Se inscreve no canal dela. Vai lá fazer seu xixizinho e tomar Eu água. acabei de fazer. Então tá bom, toma uma aguinha para acordar o corpo. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, já estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Uau! E era o seu arquiteto. Vocês conseguem entender o poder de criação que nós temos? Dia a dia era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Salomão termina o capítulo 8 falando que a nossa riqueza é saber que nós somos filhos. A nossa maior riqueza é saber que Ele desejou cada uma de nós antes mesmo do mundo ser mundo. E que todas nós estávamos lá. Vendo a construção de tudo isso. Vendo a arquitetura de tudo isso. Que é nosso. Que é nosso. Ele não fez para ele. Só que a pessoa que está desconectada da vida, a pessoa que não serve ao Deus verdadeiro, a pessoa que ainda está presa nas suas dores, nos seus medos, na sua ganância, na sua arrogância, ela não consegue desfrutar do belo, ela não consegue desfrutar do simples. E em cada detalhe ele está lá. Se eu não contemplo o belo, se eu não contemplo cada detalhe que ele deixou para nós, eu estou totalmente desconectada da vida e dele. E eu já fui essa mulher. Eu já fui essa mulher que achava um absurdo as pessoas pararem, ficar olhando uma árvore, pararem, ficar, sei lá, contemplando a natureza. Eu já fui essa mulher. Totalmente desconectada da vida, desconectada de Deus, desconectada. Eu já fui essa mulher que achava um absurdo isso, que estava presa num masculino assim, totalmente desenfreado, que estava presa num feminino totalmente ferido, onde somente os prazeres mundano fazia sentido para mim. Os prazeres mundanos da bebida, os prazeres mundanos da compra, da noitada, de ficar até de madrugada para a rua. Esse era o meu prazer. E que foi de muita gente, tá tudo bem. Nós precisávamos ter passado por isso para talvez aprender, eu precisei, né? Vou falar por mim. Mas talvez muitas de nós tivemos que passar por esses momentos para encontrar a verdadeira felicidade, encontrar o verdadeiro sentido da vida. E a gente demora, né?
Nós temos o nosso momento de rebeldia, nós temos o nosso momento de desconexão, porque nós não somos perfeitas e tá tudo bem. Mas a partir do momento que eu tenho a sabedoria, eu tenho a obrigação de levar isso para dentro da minha alma, para dentro do meu coração, para dentro do meu negócio, para dentro da minha família, para dentro do meu lar. Eu tenho a obrigação. Se eu não sei, ok, mas a partir do momento que eu sei, eu tenho que levar. Então tomem posse disso para começar essa semana. Tomem posse da identidade que Deus colocou no nosso coração, da identidade que cada uma carrega. E comecem a perceber se realmente você está sendo serva de Deus, do Deus vivo, daquele que te desejou antes mesmo do mundo ser mundo. Ou se você está servindo a outros deuses, ou se outros deuses estão tirando a sua paz, que excede o nosso entendimento. E nós só encontramos a paz quando nós estamos no colo do Pai. Não é assim? Criança, quando ela quer se acalmar, criança, quando ela cai, quando ela se machuca, quando ela não consegue, ela quer o colo da mãe e do pai. Que a gente encontramos, que nós conseguimos acessar essa paz no colo do nosso Pai. Aquele que nos criou, aquele que nos desejou. E essa noite, assistindo The Chosen, eles estavam questionando a Jesus, falando: mas nós não temos que honrar pai e mãe? Não é um princípio, não é um mandamento honrar pai e mãe? E aí Jesus falou para ele: é um princípio, é um mandamento. Porém, você não pode amar ao seu pai e à sua mãe mais do que ao nosso Deus. Então, que a gente ame Ele sobre todas as coisas, até mais sobre a nós mesmas, porque a partir do momento que a gente coloca Ele como centro da nossa vida, a gente sai da arrogância e entra na humildade. Porque eu só consigo prosperar na humildade. A hora que eu ouço o que Ele quer, não a hora que eu ouço o que o meu ego quer. Porque o nosso ego nos engana. E o nosso ego muitas vezes é conduzido pelo inimigo. Então, se eu não tenho conexão, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho intimidade, se eu não me vejo como filha amada, aquela que Ele criou, se eu não tomar posse dessa identidade, meu ego ele vai sim passar por cima de tudo isso e eu posso sim ter sérias consequências. Então, amadas, ativem essa identidade, leia novamente Provérbios 8 e toma posse de cada palavra que está escrita aqui. Toma posse dessa identidade, para que a gente consiga realmente prosperar, para que a gente realmente consiga acessar a riqueza. Porque não tem riqueza maior. Para mim, pelo menos, não tem riqueza maior do que ser filha do Criador. Então é sobre isso, tá? É sobre isso. Gil, faça constelação. Constelação vai te tirar desse lugar e vai te levar para um próximo nível. Combinado, amadas? Que Ele seja o centro da nossa vida, da nossa semana, da nossa família, do nosso negócio. E que o seu Santo Espírito continue guiando e iluminando o nosso caminho, a nossa vida, a nossa família e os nossos negócios. E não se esqueçam, é sempre por Ele. É sempre por Ele. Tá bom? Beijo no coração e uma semana abençoada para todas nós.